Uma das coisas que tenho curiosidade é como você conseguiu ter tanto sucesso com sua mentalidade, mesmo sem ter tudo durante a infância ou ter o ambiente perfeito. Porque sei que você não teve o ambiente perfeito, a educação ideal, todas as oportunidades dadas a você. Então, como você desenvolveu uma mentalidade que lhe permitiu ter uma vida próspera, um casamento próspero, uma família próspera, uma saúde próspera, uma comunidade próspera e tudo mais que você criou? Adoro que você começou assim. Essa é tipo a melhor coisa, a melhor primeira pergunta de todas, porque sinto que de onde eu vim e a forma como comecei é tão fundamental para o meu sucesso. E muitas vezes ouço as pessoas falarem sobre escassez, traumas de infância ou tipo coisas negativas que aconteceram com elas. E eu acho que para mim foi fundamental para a pessoa que sou agora. Primeiramente, tipo, eu venho do leste de Londres. Sou a mais velha de 4 meninas criadas por uma mãe solteira. Então minha vida era realmente, desde o início, era sobre agir, certo? Havia um papel a desempenhar. É como se minha mãe fosse o pai, eu sou a mãe, temos 3 filhos juntos, e meu trabalho era tirá-los de casa, fazer os lanches, passar as camisas, levá-los para a escola. A esse ponto eu dava meia volta, voltava para casa e assistia a Uau! Oprah. Então perdi muito na escola, mas é interessante porque me sentia tão capaz. Sabe, por volta de 10 ou 11 anos, eu já conseguia preparar o jantar para 5 pessoas. E nunca pensei nisso como algo do tipo, nossa, isso é tão cansativo. Eu pensava, veja quanta coisa eu te posso fazer, veja como sou capaz. E realmente me sentia superior às pessoas ao meu redor, às crianças ao meu redor. Sim, eu realmente me sentia assim. Eu pensava, olha esses daí, eles estão tipo brincando na rua. Enquanto isso, acabei de cozinhar o jantar para 5 pessoas e todas as minhas camisas estão passadas para amanhã. Tipo, eu realmente acreditei nisso. E acho que tive sorte porque eu tinha uma mãe que realmente, sabe, quando você vem de um lugar que é, sabe, desprovido de esperança, mas minha mãe meio que me deu muita esperança em mim mesma. Ela não me iludiu, mas ela tinha muito essa ideia. Sabe, ela dizia, Emma, você não é melhor que ninguém, mas ninguém é melhor que você. E eu realmente acreditei nisso. Eu ficava como, ok. Então, conforme eu fui vivendo minha vida sabe, eu saí de onde eu era, em Plaistow. Quando comecei a conseguir empregos, e na Inglaterra existe um sistema de classes tão hierárquico, eu nunca imaginei que alguma dessas crianças que foram para Eton ou Harrow fosse melhor do que eu. Nunca imaginei que Sério? por causa disso. Não, eu não pensava que porque eles tinham educação e eu não. Eles eram melhores. Eu estava tipo, você tem uma coisa, eu tenho outra coisa. Tipo, minhas coisas vão ficar bem. Por que você acreditava nisso? Quando não é o que a maioria das Porque pessoas vê? eu acho que realmente sabia mais. Eu provei minha capacidade. Eu provei que poderia ter uma ideia do que iria acontecer. E realmente, na minha cabeça, me tirei de onde eu estava. Eu sempre meio que estava olhando para lá, imaginando o que poderia estar no meu futuro. E também eu era muito, novamente minha mãe, eu disse que ela não me iludia porque ela dizia: "Você pode ter qualquer coisa que quiser, desde que esteja disposta a trabalhar por isso". Então eu estava tipo: "Eu vou ser a pessoa que mais trabalha. Vou fazer o máximo". E assim foi. Eu tinha uma rota de entrega de jornais. Trabalhei em uma delicatessen. Trabalhei na loja local. Eu vendi fogos de artifício. Eu fiz qualquer coisa para ganhar um trocado, sabe? Sério? Realmente qualquer coisa. Eu costumava vender camisas Ralph Lauren e Yves Saint Laurent para os professores no intervalo. Eu era, sabe, eu era despachada em todos os sentidos da palavra. E para mim, isso, sabe, aqueles dólares, isso significava liberdade. Isso significava, Deus, há algo que eu posso fazer. Eu posso pegar isso. Eu posso transformar isso nisso. Mas eu nunca, jamais pensei que eu era desfavorecida. Tipo, isso simplesmente não estava na minha cabeça. Então só sua mãe estava em casa? Sim, só. E minha mãe iria trabalhar todos os dias, então ela trabalhava em um banco. Ela literalmente acordava super cedo e saía de casa por volta das 7 horas, 7h30. E eu realmente ficava por conta própria porque ela não voltava. Sabe, ela ia pra tipo bingo depois do trabalho. Ela fazia o que tinha que fazer. Ela só precisava relaxar um pouco. Fiquei com essas crianças, sabe? Dependia de mim, do que eu ia fazer. E eu só sabia que você poderia tornar o dia ótimo ou terrível. E eu pensava, tenho que tornar o dia ótimo porque essas crianças estão se inspirando em mim. Desculpe tocar no assunto, mas seu pai nunca esteve por perto? Não. Meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos. Então minha mãe tinha 3 filhos com menos de 5 anos quando ela tinha 28. Então quando você pensa sobre isso, ela era uma mulher tão jovem. E foi difícil Bem pra ela. difícil? Foi realmente difícil pra ela. Então é por isso que nunca houve tipo oh meu Deus, eu tenho que ajudar minha mãe. Era questão de vida ou morte. Claro que você tem que ajudar sua mãe. Você tem que passar o dia. Todo mundo tem que fazer algo. Meu pai não estava por perto. Ele voltou pra minha vida quando eu estava na adolescência. E ele é um cara ótimo. Sabe, na minha cabeça eu pensei que não deu certo entre eles. Isso não tinha nada a ver comigo. Então é como se eu tivesse feito tanta terapia e tanto trabalho em mim mesma. E você sabe, procurei em todos os lugares por problemas de relacionamento com o pai.
Mas, novamente, nunca pensei que fosse sobre mim. Eu estava tipo, aqueles dois não deram certo. Interessante. Então você não sentiu que ele te deixou ou algo assim. Isso só Deixe-me dizer, sem meias palavras, ele me deixou. não te Mas é afetou. só que eu nunca pensei que isso fosse um veredito sobre mim. Não, quero dizer. Ouça, eu provavelmente poderia ter feito com a presença dele, mas sabe, eu tive um avô incrível. Eu tive tios incríveis. E sabe, no meu livro eu falo sobre aquelas pessoas que na minha vida vieram e me resgataram. Que vieram e foram minhas figuras. E, eu nunca senti falta, tipo, de uma influência masculina. E a propósito, quero Isso dizer, é bom. minha mãe vale por 5 homens. Então estava totalmente bem pra mim. Estou curioso, não sei se você já compartilhou isso, mas qual foi a maior lição que aprendeu com a ausência do seu pai durante aquele período de tempo? Ninguém nunca me fez essa pergunta antes. O que eu aprendi naquele período? Sabe, eu aprendi sobre mim mesma. Eu aprendi que sou capaz e que realmente não preciso de ninguém. Eu aprendi que o que achei interessante é que eu estava cercada por todas essas mulheres. Minha avó. Minha mãe é uma de 4, então ela tem irmãs. Eu tenho tias. Eu tinha, tipo, muitas mulheres ao meu redor que aparentemente estavam apenas fazendo tudo e lidando com tudo e reclamando muito sobre isso. Eram muitas, muitas pessoas. E ninguém era quieto na minha família. Mas eu aprendi que as mulheres eram realmente incrivelmente capazes. E não havia para mim a sensação de que você perderia algo pela falta ou ausência de um homem por perto. Você mencionou anteriormente que está casada há 17 anos. Você também tem 4 filhos incríveis. Negócio próspero, casamento próspero, filhos prósperos. O que a separação dos seus pais te ensinou sobre como ter um casamento próspero? Bem, eu acho que o que aprendi com minha mãe é que você não faz concessões sobre o tipo de pessoa e vida que você quer viver. E ao entrar no meu casamento, eu estava muito clara sobre isso. Como foi isso? Então, tipo, eu tive, sabe, vários namorados. Eu rodei por aí antes de encontrar a pessoa com quem decidi ficar. E acho que sempre fui muito clara sobre o tipo de homem com quem gostaria de estar. Sabe, sou uma mulher muito ambiciosa. E nunca teria funcionado para mim estar com alguém que não fosse assim. E que aceitasse menos de mim. Ou que quisesse que você fosse algo Sim. diferente? Isso nunca ia acontecer, então acho que em tudo que faço, tenho padrões muito altos, mas tenho padrões altos para mim mesma. Tenho padrões altos para todos ao meu redor. E aí, quando chegou a hora de procurar um marido, meus padrões eram altos. Eu pensava, eu sou fofa, sei o que estou fazendo. Sou uma Sou um trabalhadora bom esforçada. partido, sabe? Eu pensava, posso fazer isso dar certo. Não preciso de ninguém para nada. Então eu acho que quando eu estava procurando e pensando sobre namorados em qualquer momento da minha vida, e certamente com quem eu fosse casar, eu mantive esses padrões muito altos. Eu não ia ceder. Tipo, eu nunca ia ceder. E o engraçado é que conheci meu marido quando eu tinha, o quê? 24 anos. Então, relativamente cedo, pelos padrões de hoje. Mas eu soube imediatamente. Eu soube que aquele era o homem com quem eu ia me casar. Uau. Sim, Sério? direto ao ponto, eu realmente sabia. No primeiro momento. Gosto do primeiro momento, porque o que devo te contar é que meu marido acabou sendo meu primeiro investidor. Então, quando conheci meu marido, comecei a trabalhar para ele e seu sócio. E após cerca de 6 meses, abri minha própria empresa. E eles foram meus primeiros investidores. Antes do relacionamento, antes do casamento. Mas enfim. você sabia quando? Sim. Ele era Ele seu era o chefe. meu chefe. Eu soube quando eu conheci no dia em que ele escreveu algo num pedaço de papel, que era o meu acordo para entrar nessa empresa. Tipo, aqui está a sua participação acionária, aqui está a sua participação nos lucros, este será o seu salário base. Eu ainda tenho aquele pedaço de papel. É incrível. Vamos lá. Você colocou isso em um quadro? Não tenho emoldurado, mas tenho em um livrinho no meu escritório. Eu sei. Você deveria Não seria tão bom? emoldurá-lo. Pendure em Só um seu... pequeno lembrete, foi uma oferta muito baixa. Aliás, que eu negociei. Mas sim, eu realmente o amo, sim. Uau. O suficiente para manter o pedaço de papel. Então você o conheceu. Ele fez essa oferta. Mas foi só depois que vocês começaram a namorar, certo? Sim, foi tipo cerca de um ano e pouco depois. Sério? Sim. Mas você sabia na sua mente por um ano, Eu sabia este que é o sabia. meu cara. Sim. Eu tinha, você sabe, novamente. Essas coisas são sempre complicadas. Elas nunca são diretas. Ele tinha uma namorada. Eu tinha um namorado. Eu não ok. sou esse tipo Certo, de garota. Entendi. Mas algo dentro de você, intuitivamente, você estava... Eu fiquei tipo, esse é o meu cara. É só uma Uau. questão de tempo. Não é louco? Isso é interessante. Isso é interessante. Então você sabia que o relacionamento em que estava não era para você a longo prazo naquela época. Sim, e isso é algo realmente difícil de dizer, É porque difícil, eu estou... eu sei disso. Já fiz isso também, pois é. Sim. Eu sou uma pessoa de relacionamentos.
Eu acho que muitas vezes, certamente no meu caso, tipo, sou uma pessoa que prepara a coisa antes de passar para a próxima coisa, certo? Eu sou do tipo que assume riscos nos negócios, mas na minha vida pessoal não tem essa. Eu preciso estar bem estabelecida antes de me aventurar, entende? Sim, com certeza. Um espaço limpo, né? Mas, intuitivamente, você sentiu: não, esse não é o cara certo pra mim. Eu deveria estar com outra pessoa. Sim. Tipo, no fundo, você já sabia. Eu sabia. Nossa, não Eu é incrível sabia. isso? A maioria das mulheres diz que sabe, no dia do próprio casamento, se aquela pessoa é a certa ou não, se vai dar certo ou não. É aquela coisa. Sim, olhando pra trás, eu soube já no altar que aquilo não ia dar certo. Eu nunca me veria como a noiva fugitiva. Primeiro de tudo, eu nem chegaria lá porque qualquer dúvida que eu tenha, eu sou muito boa em me ouvir. Então agora, sabe, é como se eu tivesse um pressentimento ruim, eu falaria: olha, não consigo fazer essa entrevista e me desculpem a É todos. tipo, tenho que ir. Tipo, eu não vou contra. Uau! Tranque as portas. Eles nunca vão Tranque embora, a sabe? porta. Eu nunca vou contra o que sinto, nunca. Qual foi a última vez que você ignorou sua intuição e as coisas não saíram como esperado? Havia algo tentador. Uma grande oportunidade de negócio que te fez pensar: caramba, isso pode me render muito dinheiro, mas tem algo estranho nessa pessoa. Algo não está certo, mas vou deixar pra lá e tocar o negócio pra frente. E então? As coisas acabaram explodindo na sua cara? Quando eu estava no final dos meus 20 anos, alguém muito influente veio comprar minha empresa e eu queria vender. Eu sou uma vendedora e Você eu estava- sabia que não você era estava pronta. certo. 10, 15 anos depois, eu vi que acertei. Você acabou Eu vendi vendendo? o negócio sim, mas não para essa pessoa. Ah, E tá eu bom. estava absolutamente certa em não vendê-la para essa pessoa. E a única razão pela qual eu digo isso é porque havia outras pessoas envolvidas. Normalmente eu diria que há outras pessoas naquela situação. Mas para mim eu estava tão ansiosa para sair daquele negócio e ter um novo capítulo na minha vida e eu estava pensando: é o que devo fazer então? Mas quando foi a última vez que você foi contra essa intuição? Eu não sei se faço isso. E vou te dizer por quê. Porque isso vem de um lugar de verdadeiro privilégio, certo? Tipo, eu não preciso do dinheiro. Eu não preciso fazer sacrifícios. Eu sou, sabe, geralmente a chefe ou a líder na situação. Então eu não preciso sacrificar minha integridade ou minha tomada de decisões para ir a algum lugar. Quero dizer, ouça, há coisas às quais eu digo não o tempo todo. Mas também, tipo, eu sou programada para não agradar as pessoas. Isso simplesmente não está em mim. Percebo isso. Mesmo quando criança, antes de ter escolha, não faz parte de mim. Simplesmente não sou assim. Até talvez uns 4 anos atrás, eu estava programado para agradar as pessoas. Você era? Até cerca de 4 anos atrás, quando realmente aprendi sobre limites, confronto, e simplesmente dizer não para as pessoas e ser quem fala: não, não vou fazer isso. Também faz parte de onde eu vim. Você tem essa energia. Você não tem que fazer as pessoas felizes, sabe? E além disso, você é julgado. Não é só pela dureza. Você seria julgado por não cumprir o que disse e por não falar o que realmente pensa. Sim, claro. Então, de certa forma, é como se eu fosse feito para te dizer a verdade e a verdade. Mas você não pode fazer isso com sua tecnologia, porque você não consegue acessar sua conta bancária. E esse navio já partiu completamente. O que significa que você precisa de moderação. E isso é muito mais difícil de fazer.